O carro parou na frente da casa dela sem avisar. Era um Gol branco, empoeirado, com o para-choque amassado do lado direito. O homem que desceu não bateu palma, não chamou. Só ficou parado no terreiro, olhando para o chão de terra batida como quem está pesando uma decisão que não gosta de ter que tomar. Mara Luz estava no alpendre quando ele chegou. 18 anos, vestido de chita desbotado, os pés descalços na madeira podre do assoalho. E ela já sabia o que aquele carro significava, porque o tio tinha avisado na semana anterior. Ou você vai, ou eu entrego essa terra pro Ariovaldo e a gente perde tudo. Ela não chorou. Não naquela hora. Deixa eu te contar o que aconteceu depois. Me fala nos comentários de onde você está assistindo isso agora. Interior, capital, roça ou cidade grande. Porque essa história é sobre uma menina que perdeu tudo e foi parar no lugar mais improvável do mundo. E foi exatamente lá que ela encontrou o que nunca esperou ter. A morte do pai de Mara não foi dramática. Não houve sangue, não houve acidente de estrada, não houve nada que se pudesse contar depois com aquela mistura de horror e orgulho que as tragédias às vezes carregam. Seu Benedito Luz tinha 52 anos quando o coração simplesmente decidiu parar no meio de uma tarde de quarta-feira, enquanto ele carpia o milharal sozinho. Os vizinhos encontraram ele caído entre as fileiras, o chapéu de palha ao lado, a enxada ainda na mão. Mara tinha 18 anos e era filha única. Os primeiros dias depois do enterro foram de entorpecimento. Ela lavou a roupa do pai, dobrou, guardou, varreu a casa 3 vezes, sem precisar. Fritou o ovo para comer e ficou olhando para o prato sem conseguir levar o garfo à boca. O velório tinha sido simples, a missa mais simples ainda, e as pessoas que apareceram foram embora depressa porque todo mundo tinha roça para cuidar e vida para tocar. Foi no 5º dia que o tio Jacinto apareceu. Jacinto era irmão do pai, mas os dois nunca se entenderam bem. Era um homem de rosto estreito e olhos que nunca ficavam parados num lugar só, sempre calculando, sempre medindo. Chegou de caminhonete, sentou na sala, sem ser convidado, aceitou o café que Mara fez por educação e logo foi direto ao ponto. Benedito devia para o Ariovaldo. Ele disse isso como se fosse coisa simples, como comentar o tempo. Mara sentiu o chão afundar um pouco sob seus pés. Quanto? Bastante. 3 anos de arrendamento atrasado, fora os juros que o homem cobrou por cima. Jacinto girou o copo de café entre os dedos. A terra não era do seu pai, menina. Era arrendada. E o Ariovaldo quer o dinheiro, ou quer a terra de volta. Mas a gente mora aqui há 20 anos. Morar não é o mesmo que ser dono. Ele disse isso sem crueldade particular, que era quase pior do que se tivesse dito com raiva. Mara ficou em silêncio. Lá fora, o vento mexia nas folhas da mangueira que o pai tinha plantado quando ela nasceu. A mangueira que ela nunca tinha pensado que poderia um dia não ser dela. Tem uma saída. Jacinto pousou o copo. O Nivaldo Camargo, lá no sítio do Grotão da Anta, tá precisando de alguém para cuidar da casa e das crianças. A mulher foi embora faz 3 anos, deixou 2 filhos pequenos. Ele é trabalhador, não é mau caráter. Se você for, o Ariovaldo aceita cancelar a dívida em troca. Você trabalha por Nivaldo, a terra fica quieta por 2 anos, até eu conseguir regularizar a situação. Mara olhou para o tio por um longo tempo. Você está me vendendo. Jacinto desviou o olhar pela primeira vez. Tô te salvando. Tem diferença. Ela não discutiu. Não porque concordasse, mas porque já entendia naqueles 18 anos de vida no interior que algumas batalhas não existem para ser vencidas, existem só para ser sobrevividas. Passou a noite embalando o pouco que tinha numa trouxa de lona, 3 mudas de roupa, os documentos do pai num envelope plástico, a fotografia da mãe que morreu quando ela tinha 4 anos e o terço de madeira que ficava pendurado na cabeceira da cama desde sempre. Na manhã seguinte, o Gol branco empoeirado parou no terreiro.
O homem que desceu era mais novo do que ela esperava. Tinha uns 28 anos, talvez, com ombros largos de quem trabalha pesado e uma expressão no rosto que não era exatamente fechada, mas tampouco era aberta. Era do tipo de expressão de quem aprendeu que demonstrar muito custa caro. Usava camisa xadrez de manga dobrada, calça de brim e bota de couro com lama seca na sola. Ficou no terreiro sem chegar mais perto. Você é a Mara? A voz era grave, sem floreio. Sou. Nivaldo Camargo. Ele não estendeu a mão. Se quiser trazer alguma coisa, pode trazer. Mas eu saio em 10 minutos porque tenho que chegar antes do escuro. Mara pegou a trouxa de lona e desceu os degraus do alpendre sem olhar para trás. Se olhasse, sabia que ia ver a mangueira do pai. E aí sim ia chorar. E ela tinha se prometido que não ia chorar na frente desse homem. Não olhou. Entraram no carro em silêncio. Nivaldo ligou o motor. Saiu pela estrada de chão sem cerimônia. Durante os primeiros 20 minutos, nenhum dos dois disse nada. O rádio estava quebrado. Ela percebeu quando ele tentou ligar e desistiu num gesto que parecia velho de tanto repetir. Lá fora, a paisagem era de cerrado abrindo em pastagem, morro atrás de morro, o céu daquele azul intenso de interior em agosto. "Você sabe cozinhar?" perguntou ele, sem tirar os olhos da estrada. "Sei. Lavar, passar. Sei. Tem experiência com criança?" Mara hesitou um segundo. "Não muita, mas aprendo." Ele não respondeu a isso. Trocou de marcha numa subida e ficou quieto de novo. "Seus filhos," ela disse, porque o silêncio estava ficando pesado demais. "Quantos anos tem?" 7. São gêmeos." Uma pausa. "Dito e Lena." "Menino e menina?" "É." "E a mãe?" Mara começou, mas ele a cortou antes de ela terminar. "Não tá mais." O tom não era de dor, era de encerramento, como quem fecha uma porta que não quer que ninguém abra. Ela não perguntou mais nada. O sítio apareceu quando o sol já estava baixo, jogando sombras compridas pela coxilha. Era menor do que ela tinha imaginado. Uma casa de tijolos à vista com varanda de frente, um paiol velho, um galinheiro, um curral com meia dúzia de vacas. Tinha uma figueira enorme no quintal que provavelmente era mais velha que todos ali. Tudo parecia bem cuidado, mas com aquele cansaço específico dos lugares que funcionam com mão de obra de menos. Antes mesmo de o carro parar direito, a porta da casa se abriu. 2 filhos saíram correndo e pararam de repente quando viram Mara. Eram idênticos na estrutura, mas diferentes em tudo o mais. O menino, Dito, era mais magro, tinha o cabelo escuro na testa e uma expressão séria que não combinava com 7 anos. A menina, Lena, tinha um laço frouxo no cabelo e os olhos mais vivos, do tipo que enxerga tudo e anota para usar depois. Os dois olharam para Mara com a desconfiança honesta e sem filtro que só criança consegue ter. "Essa é a Mara", disse Nivaldo descendo do carro. "Vai morar aqui e ajudar na casa." Dito cruzou os braços. A outra também disse que ia ficar. "E adiantes dessa," completou Lena, com uma voz doce que tinha aço embaixo. Nivaldo passou por eles sem comentar e entrou na casa. Mara ficou parada no terreiro, a trouxa de lona no ombro, encarando aquelas 2 crianças que a encaravam de volta. Se agachasse agora, ficaria no nível deles. Pensou nisso por um segundo. Depois pensou que provavelmente era exatamente o que eles esperavam que ela não fizesse. Se agachou. "Então, vocês já viram muita gente chegar e ir embora", disse ela, sem rodeio. Os 2 não responderam, mas também não desviaram o olhar. "Eu não vou prometer que fico para sempre." Mara disse isso com cuidado, escolhendo cada palavra. "Mas posso prometer que enquanto eu estiver aqui, vou ser honesta com vocês 2. Isso é mais do que a maioria das pessoas promete." Lena inclinou a cabeça levemente, como um passarinho avaliando algo estranho no chão.
Dito descruzou os braços. Não disse nada, mas descruzou. Foi o máximo que Mara ia conseguir naquele primeiro dia, e ela sabia disso. Pegou a trouxa e foi atrás de Nivaldo para conhecer a casa onde, sem ter pedido e sem ter escolhido, a vida tinha decidido que ela ia recomeçar. O quarto que Nivaldo mostrou para Mara era pequeno, mas tinha janela. Isso ela notou primeiro. Uma janela de madeira que abria para o lado do quintal, com a figueira enorme bem na frente, os galhos tão perto que ela podia tocar as folhas se esticasse o braço. A cama era de solteiro, o colchão um pouco afundado no meio, mas havia um lençol limpo dobrado em cima e uma toalha passada ao lado. Alguém tinha preparado aquilo antes de ela chegar. Ela não soube se agradecer ou se ficar mais desconfiada com isso. "O banheiro é o do corredor", disse Nivaldo da porta, sem entrar. "Café é às 5h30, almoço ao meio-dia, janta às 6h30. Se precisar de alguma coisa que não tem na despensa, faz uma lista que eu compro quando for na cidade." "Tá." Mara olhou para a janela. "Obrigada pelo quarto." Ele fez um gesto vago com a cabeça, como quem diz, não me agradeça por isso, e foi embora pelo corredor. Ela ficou sozinha. Demorou um pouco parada no meio do quarto, com a trouxa de lona ainda no ombro, antes de finalmente pousar tudo na cadeira ao lado da cama e sentar no colchão. A madeira gemeu baixinho. Lá fora, ela ouvia os gêmeos no quintal. A voz aguda de Lena dando ordens, o silêncio obstinado de Dito que devia estar ignorando. Mais longe, o mugido de uma vaca chamando bezerro. Era um lugar vivo, barulhento do jeito que o interior é barulhento. Não de gente, mas de tudo o mais. Mara tirou a fotografia da mãe do envelope plástico e apoiou em cima do cajoneiro. Mulher jovem, cabelos escuros, um sorriso que ela não conseguia lembrar direito porque nunca tinha existido na memória, só na imagem. Depois pendurou o terço na cabeceira da cama. "Tá bom", ela disse para si mesma, sem voz. "Tá bom. Começa amanhã." O primeiro mês foi uma guerra de paciência. Mara acordava às 5 antes do despertador, com aquele reflexo de quem cresceu com trabalho de roça. Fazia o café, aquecia o leite, cortava o pão. Nivaldo descia, tomava tudo em silêncio, pegava o chapéu e saía para o pasto antes de o sol raiar direito. Os gêmeos desciam depois, sempre juntos, sempre avaliando. As provocações começaram na segunda semana. Primeiro foi o sal no açucareiro. Mara fez o bolo de fubá, cortou, serviu e esperou. Dito deu uma mordida, fez uma careta controlada e engoliu sem dizer nada. Lena provou, olhou para o irmão, olhou para Mara. Mara já tinha notado o sal quando misturou a massa. Reconhecia aquele cheiro diferente. Mas tinha feito o bolo assim mesmo e servido igual. "Ficou estranho", disse Lena testando. "Ficou", Mara concordou. "Alguém colocou sal no açúcar." Ela olhou para a janela tranquila. "Próximo que fizer isso vai lavar toda a louça da semana sozinho, sem ajuda." Silêncio. Depois foi o sapo dentro do armário da roupa. Mara abriu a porta, viu o sapo, fechou a porta, esperou Dito passar pelo corredor. "Dito, tem um sapo no meu armário." Ele parou. "Ah, é? Preciso que você tire para mim. Eu tenho medo." Ela não tinha medo nenhum de sapo, mas viu alguma coisa mudar no rosto do menino. Aquela hesitação de quem foi chamado para resolver um problema ao invés de ser acusado de criá-lo. Dito entrou no quarto, pegou o sapo com as 2 mãos, sem cerimônia, e foi soltar no quintal. Quando voltou, Mara disse: "Obrigada. Você foi corajoso." Ele olhou para ela por um segundo longo. Saiu sem responder, mas sem a expressão fechada de antes. Lena era diferente, mas difícil de acessar, porque a armadura dela era feita de palavras, não de silêncio. Perguntava coisas com aquela voz doce que escondia anzol. "Você vai embora quando enjoar igual as outras? Por que você veio aqui se não queria vir? Meu pai pagou quanto em você? Nessa última,
Mara parou o que estava fazendo. Estava descascando mandioca na pia da cozinha. Virou para Lena, que estava sentada na mesa de um jeito que fingia ser casual, mas não era. Quem te contou isso? O Zé Pequeno, filho do Ariovaldo. Na escola ele falou que meu pai comprou uma moça. Mara ficou quieta por um momento. Tinha duas respostas possíveis. A que protegia e a que respeitava. Escolheu a segunda. Teu pai não me comprou. Ele pagou uma dívida que eu herdei do meu pai em troca de eu vir trabalhar aqui. Não é a mesma coisa que comprar uma pessoa, mas eu entendo porque parece igual de fora. Lena franziu o senho. Não era a resposta que ela esperava. É justo isso? Perguntou a menina com uma seriedade que não tinha 7 anos. Não, disse Mara. Não é, mas às vezes a vida não pergunta se é justo antes de acontecer. Ficaram se olhando por um momento. Minha mãe também foi embora por causa de dinheiro, disse Lena de repente, num tom que não tinha nem acusação nem tristeza. Tinha só aquela nudez crua de quem ainda não aprendeu a embrulhar a dor. O Zé Pequeno falou isso também. Mara pousou a faca. Sentou na cadeira ao lado da menina. O que seu pai te contou sobre isso? Que ela foi embora. Só isso. Ele não fala mais. Então, disse Mara com cuidado, o Zé Pequeno não sabe a história, só sabe o que ouviu. E história ouvida pela metade é perigosa. Lena ficou pensando nisso. Depois pegou um pedaço de mandioca crua da tábua e saiu mastigando sem avisar, do jeito abrupto que crianças têm de encerrar conversas que ficaram grandes demais. Mas não foi provocar Mara naquele dia. Nivaldo via tudo isso de longe. Ele não era homem de ficar dentro de casa durante o dia. O sítio exigia dele do amanhecer ao anoitecer, e ele entregava tudo isso sem reclamar, com aquela determinação silenciosa de quem aprendeu cedo que trabalho é a única coisa que não abandona ninguém. Mas na hora do almoço, quando os 4 sentavam à mesa, ele observava. Observava a forma como Mara servia os gêmeos antes de se servir. Como ela sabia que Dito não gostava de coentro e já separava o dele antes. Como ela tinha aprendido, sem perguntar, que Lena precisava de 10 minutos quieta depois da escola antes de conseguir conversar com alguém. Não comentava. Comia, lavava o prato, voltava para o serviço. Uma tarde, Mara estava estendendo roupa no varal, quando ele passou com uma enxada no ombro. Parou do lado dela por um segundo. Ela não sabia por quê, e disse sem olhar, eles estão dormindo melhor. Ela prendeu um lençol no varal. Dito não estava dormindo direito faz meses. Uma pausa. Ontem ele dormiu a noite toda. Mara não soube o que responder. Ele já tinha ido embora quando ela pensou em alguma coisa. Foi no fim do 2º mês que ela encontrou o baú. Era um sábado de manhã. Os gêmeos tinham ido com Nivaldo ver um bezerro que nasceu torto e precisava de atenção. Mara estava limpando o quarto das crianças. Um trabalho de escavação arqueológica, porque os dois acumulavam coisas com a mesma dedicação com que um rio acumula pedra. Quando achou o baú debaixo da cama de Lena. Não era trancado. Era um baú de madeira simples, pintado de azul desbotado, com uma trança de cabelo por cima que servia de puxador improvisado. Mara não ia abrir. Não era da conta dela. Mas a tampa estava levemente desencaixada, e quando ela tentou empurrar o baú de volta para baixo da cama, a tampa abriu sozinha e um cheiro de perfume velho saiu. Daquele tipo de perfume barato e doce que fica impregnado em tecido por anos. Dentro tinha coisas de mulher. Uma blusa de cetim verde dobrada, um espelho de mão com o cabo quebrado, uma fita de cabelo e, embaixo de tudo, uma carta dentro de um envelope sem endereço, com letra feminina no sobrescrito: "Pra quando você for grande." Mara fechou o baú devagar. Ficou agachada no chão do quarto por um momento, com o coração batendo mais forte do que devia.
A mãe dos gêmeos tinha deixado uma carta. E Nivaldo não sabia, ou sabia e tinha escondido, ou pior, sabia e tinha deixado lá para os filhos encontrarem quando estivessem prontos. E agora era Mara que carregava aquele peso sem ter pedido. Empurrou o baú de volta. Ficou o resto do dia com aquela carta na cabeça como um espinho que não conseguia tirar. Não era dela. Não era para ela decidir nada sobre aquilo. Mas a noite toda ficou pensando em Lena com aquela voz crua de 7 anos, dizendo: minha mãe também foi embora. E em Dito, com os braços cruzados e a expressão de quem aprendeu muito cedo que as pessoas partem. E ficou pensando em Nivaldo, que tinha 28 anos e carregava o peso de um abandono que nunca tinha explicado direito para ninguém, nem para si mesmo. Não é da minha conta, ela se disse mais uma vez, apagando a vela do quarto. Mas sabia, lá no fundo, que às vezes o que não é da nossa conta é exatamente o que a vida coloca na nossa mão. O outono no cerrado não chega com folhas caindo, chega com o cheiro. Um cheiro de terra seca e capim queimado que o vento traz de longe. E, de repente, a luz muda de tom. Fica mais amarela, mais longa, esticando as sombras da tarde para dentro da noite. Mara aprendeu isso naquele 3º mês, no sítio, quando começou a reconhecer o lugar, não só pelos caminhos, mas pelos cheiros e pelos sons. Aprendeu que a figueira do quintal estralava diferente quando o tempo ia mudar, que as vacas ficavam inquietas antes da chuva, que Dito, quando estava com saudade de algo que não conseguia nomear, ia sentar embaixo do pé de pequi sozinho e ficava lá até o sol enfraquecer. Foi embaixo do pequi que ela o encontrou numa tarde de abril. Ela levava uma cuia de água com rapadura. Tinha aprendido que ele não gostava de biscoito, mas aceitava a rapadura sem reclamar. Sentou ao lado dele no chão, sem pedir licença. Ele não falou nada, ela também não. Ficaram olhando para o pasto por um tempo, onde Nivaldo e o peão Cícero consertavam um pedaço de cerca que tinha caído com o peso do gado. "Você conhecia minha mãe?" perguntou Dito de repente. Mara sentiu o coração apertar. "Não, Dito, nunca conheci ela. Mas sabe quem ela é?" "Sei um pouco, o que seu pai me contou. Que era quase nada, mas ela não disse essa parte." O menino ficou quieto. Depois, "A Lena fala que ela vai voltar um dia." "E você? O que você acha?" Ele pegou um graveto e ficou riscando o chão. "Acho que se ela fosse voltar, já tinha voltado. 7 anos. A criança tinha 7 anos e já sabia distinguir esperança de negação." Mara ficou com aquilo entalado na garganta o resto do dia. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram, ela estava lavando a louça, quando ouviu os passos de Nivaldo parando na entrada da cozinha. Ele sempre passava direto para o quarto depois da janta, mas naquela noite ficou parado ali, como se tivesse algo para dizer e não soubesse por onde começar. "O Dito falou com você hoje", disse ele por fim. Não era pergunta. Falou. Nivaldo entrou na cozinha, puxou uma cadeira e sentou do lado de fora da mesa, encostado na parede, com aquele jeito de homem que não sabe ocupar espaço fechado depois de um dia inteiro em campo aberto. "Ele perguntou sobre a mãe?" Perguntou. Silêncio. O relógio de parede marcava o tempo com aquela insistência indiferente que os relógios têm. "O que você disse para ele?" "A verdade", disse Mara. "Que eu não a conhecia." Nivaldo olhou para as próprias mãos, que descansavam abertas sobre os joelhos. Mãos que já consertaram cerca, parido bezerro, plantado e colhido. Mãos que provavelmente também tinham segurado 2 recém-nascidos sozinhas numa maternidade do interior, enquanto a mulher que os trouxe ao mundo já estava de cabeça em outro lugar. "Ela não foi embora por dinheiro", disse ele num tom baixo. "Isso que o pessoal fala não é verdade. Ela foi porque não queria essa vida. Queria cidade. Queria outra coisa. Eu sabia disso quando a gente casou. Mas achei que o tempo mudava." Mara enxaguou um prato, pousou no escorredor.
O tempo não muda o que a pessoa é, ela disse com cuidado. Não muda, ele concordou sem amargura, com aquela resignação de quem já processou a dor até virar fato. Ela foi quando os gêmeos tinham 4 anos. Mandou carta 1 vez, 2 meses depois. Depois nada. E os meninos sabem disso? Sabem que ela foi embora. Não sabem que mandou carta e depois parou. Mara pensou na carta dentro do baú azul debaixo da cama de Lena. Sentiu o peso daquilo atravessar o peito como agulha. Nivaldo, ela disse, virando do tanque para encará-lo. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Ela contou tudo, o baú, o perfume, o espelho, a fita de cabelo e a carta com a letra feminina para quando você for grande. Enquanto ela falava, o rosto de Nivaldo foi fechando como céu, antes de temporal. Não de raiva, de algo mais fundo que raiva. Aquele tipo de dor que a gente pensa que já enterrou e de repente encontra viva ainda, respirando debaixo da terra. Eu não sabia da carta, disse ele quando ela terminou. A voz estava diferente, mais opaca. Eu sei, por isso te contei. Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois se levantou, foi até a janela, ficou olhando para o quintal escuro. Ela deixou aquilo para Lena encontrar sozinha? Parece que sim. Com 7 anos. Não era pergunta. Era indignação contida, do tipo que homem quieto carrega diferente de homem barulhento. Não explode, implode, e o estrago é mais fundo. Você acha que eu devia dar para ela? Ele perguntou sem se virar. Não sei, disse Mara com honestidade. Mas acho que você devia ler primeiro, antes de qualquer decisão. Ele não respondeu. Mas na manhã seguinte, quando Mara foi arrumar o quarto das crianças, o baú azul estava no mesmo lugar, mas a carta havia sumido. Foi nessa mesma semana que o Ariovaldo apareceu. Mara estava no quintal, debulhando milho quando ouviu o carro. Uma caminhonete branca, nova, aquele tipo de veículo que anuncia dinheiro antes mesmo de parar. Ariovaldo desceu com aquele andar de quem acredita que o chão pertence a ele, e em boa parte do município pertencia mesmo. Era um homem de uns 50 anos, barriga adiantada, chapéu de couro caro, sorriso que não chegava aos olhos. Que saudade, menina. Ele falou como quem fala com empregada, não com pessoa. O Jacinto me disse que você estava aqui. Vim ver se está se adaptando bem. Mara pousou o milho. Tô bem, obrigada. Porque se não tiver, ele sorriu mais largo. Eu tenho uma proposta melhor para você. Tô precisando de alguém na minha casa, na cidade. Pago mais, trabalho mais fácil. Até um quartinho separado tem. O estômago de Mara virou. Ela conhecia aquele tipo de proposta. Conhecia o que estava embaixo das palavras bonitas. Estou bem aqui, disse ela, com a voz firme que tinha aprendido a construir tijolo por tijolo nesses meses. Ariovaldo não largou fácil. Deu um passo mais perto. A dívida do seu pai ainda existe, sabe? O acordo com o Camargo foi provisório. Se eu quiser renegociar os termos não são seus para renegociar. A voz veio da entrada do quintal. Nivaldo estava ali, com a enxada ainda na mão, a bota com lama do campo, os olhos fixos em Ariovaldo com uma calma que era mais intimidadora que qualquer grito. Mara não tinha ouvido ele chegar, mas ele estava lá e, pela expressão no rosto, tinha ouvido o suficiente. Camargo. Ariovaldo abriu os braços num gesto falso de cordialidade. Não precisa se alterar. Estava só conversando. A conversa acabou. Nivaldo cruzou o quintal devagar, sem pressa, parando entre Mara e o outro homem. Você está no meu sítio, falando com alguém que está sob o meu teto. Se tiver algum assunto de dívida ou acordo, é comigo que você fala, e é com o advogado na mesa, não no quintal dela. O sorriso de Ariovaldo endureceu por um segundo. Depois voltou, mais fino. Tá bom, sem problema. Ele recuou em direção à caminhonete.
Só vim visitar, sem segunda intenção. Boa viagem, disse Nivaldo. Frio como pedra. A caminhonete saiu levantando poeira. Mara ficou parada no quintal, com o coração batendo desordenado, e olhou para Nivaldo, que continuava de costas, acompanhando o carro com os olhos até sumir na estrada. Quando ele se virou, havia algo diferente no jeito que ele a olhava. Não era mais o olhar de quem observa de longe, tentando resolver uma equação. Era o olhar de quem já resolveu e não sabe bem o que fazer com a resposta. Você tá bem? Perguntou ele. Tô. Ela engoliu seco. Obrigada. Não precisa agradecer. Ele pegou a enxada que tinha apoiado na cerca. Isso não vai acontecer de novo. Mara quis perguntar como ele podia ter certeza disso, mas havia algo na firmeza daquela voz que fazia a pergunta parecer desnecessária. Naquela noite, os gêmeos adoeceram. Começou com Lena reclamando de dor de cabeça na janta. Mara tocou a testa da menina e sentiu o calor antes mesmo de pegar o termômetro. 38,5. Antes de meia-noite, Dito também estava ardendo, os olhos brilhantes de febre, o corpinho tremendo debaixo do lençol. Mara trabalhou sem parar. Pano úmido na testa, água com açúcar nos lábios. A voz baixa cantando aquelas cantigas que o pai cantava para ela quando era pequena e que ela achava que tinha esquecido, mas estavam lá, inteiras, esperando ser usadas. Nivaldo apareceu no quarto perto da meia-noite. Parou na porta e ficou olhando para as duas camas com aquela expressão que ela tinha aprendido a reconhecer. Não era frieza, era medo contido por necessidade. Como tão? Febre alta, mas controlável. Mara trocou o pano de Dito. Não precisa hospital ainda, mas se não baixar até amanhecer, a gente leva. Ele entrou. Sentou na beira da cama de Lena, colocou a mão grande na cabeça pequena da filha, com uma delicadeza que parecia quase impossível para um homem daquele tamanho. Minha mãe morreu de febre, disse ele de repente num sussurro. Mara parou. Quantos anos você tinha? 11. Ele não tirou a mão da cabeça de Lena. Então, quando eles adoecem, Ele não terminou. Não precisava. Mara atravessou o quarto e ficou de pé ao lado dele, sem pensar. Colocou a mão no ombro dele, levemente, como se perguntasse se podia antes de pousar de verdade. Ele não se afastou. Eles são mais fortes do que você imagina, disse ela baixinho. Olha para eles, Nivaldo. São filhos seus, não desistem de nada. Ele olhou, e alguma coisa no rosto dele cedeu. Não desmoronou, só cedeu. Como terra que afunda 1 milímetro, mas não racha. Os olhos ficaram úmidos por um segundo que ele não deixou durar. Fica aqui, disse ele com uma voz que ela nunca tinha ouvido nele antes. Não era ordem, não era pedido. Era algo no meio, daquele jeito raro de quem não sabe mais distinguir as duas coisas quando está com medo. Mara ficou. Trabalharam juntos a noite toda, trocando panos, controlando a febre, dividindo o silêncio em turnos. Quando o céu começou a clarear lá pela janela e as febres finalmente cederam, os dois estavam sentados no chão entre as duas camas, encostados na parede, exaustos. Dito dormia fundo. Lena tinha um sorriso frouxo no rosto, daquele jeito que criança tem de sorrir no sono quando finalmente está em paz. Vai ficar bem, disse Mara, mais para ela mesma do que para ele. Vai, ele concordou. Ficaram quietos. O relógio marcava o amanhecer. E naquele silêncio que não tinha mais nada de desconfortável, Mara percebeu que em algum momento durante aquela noite, sem que nenhum dos dois tivesse percebido, a distância que Nivaldo mantinha entre ele e o mundo havia diminuído, e ela estava do lado de dentro. Os gêmeos se recuperaram com aquela velocidade absurda que só crianças têm, como se o corpo deles fosse feito de borracha, capaz de dobrar até o limite e voltar inteiro sem guardar marca.
2 dias depois da febre, Dito já estava tentando escalar a figueira do quintal e Lena já tinha reorganizado a gaveta de temperos da cozinha numa ordem que só ela entendia, explicando para Mara com muita seriedade que Canela não pode ficar perto de Cominho porque os cheiros brigam. Mara deixou ela reorganizar tudo. Inclusive achou que a menina tinha razão sobre o Cominho. O que ficou diferente depois daquela noite não era visível de fora. Era uma coisa de temperatura. O jeito que o ar num cômodo muda quando duas pessoas que antes se evitavam passam a não se evitar mais. Nivaldo ainda era homem de poucas palavras, ainda saía antes do sol e voltava com a luz morta. Mas havia algo que tinha parado. Aquela distância calculada, aquela postura de quem se mantém na beirada do próprio espaço para não ocupar o dos outros. Ele começava a ocupar. Ficava mais tempo na cozinha depois da janta. Perguntava a opinião de Mara sobre coisas do sítio, se achava que ia chover antes do fim da semana, se a vaca do canto estava comendo menos, se Dito tinha mencionado alguma coisa sobre a escola. Eram perguntas práticas, mas a frequência delas dizia outra coisa. Uma tarde, ele chegou com um ramo de quaresmeira que tinha arrancado na beira do córrego, aquelas flores roxas e miúdas que crescem sem pedir licença pelo cerrado inteiro. Pousou em cima da pia sem dizer nada, foi lavar as mãos, saiu. Mara ficou olhando para as flores por um bom tempo. Depois colocou num copo com água e pôs na janela da cozinha, onde a luz da tarde batia. Foi Lena quem forçou a conversa, como Lena sempre fazia com tudo que os adultos ao redor dela adiavam. Era um domingo depois do almoço. Nivaldo estava consertando o motor do gerador no galpão. Dito tinha ido ajudar segurando a lanterna. Mara e Lena estavam na varanda. E Mara estava trançando o cabelo da menina. Um ritual que tinha começado na segunda semana e virado parte inabalável da rotina delas. Um daqueles pequenos contratos tácitos que se fazem sem assinar nada. "Você gosta do meu pai", disse Lena. Sem interrogação, sem entonação especial. Como quem constata que o céu é azul. Mara não parou de trançar. "Seu pai é um bom homem." "Isso não é o que eu perguntei." Mara sorriu de lado, onde Lena não podia ver. "Você tem 7 anos." "Tenho. E daí?" A menina balançou levemente a cabeça com aquela impaciência de quem acha que os adultos complicam demais o que é simples. "O Dito também sabe. A gente conversou." "Vocês conversaram sobre mim?" "A gente conversa sobre tudo." Lena disse isso como se fosse óbvio. "Mara, meu pai sorri diferente quando você está na sala." "A gente não é cego." Mara terminou a trança em silêncio, amarrou a ponta com o elástico azul que Lena escolhia toda vez. "O que você acha disso?" perguntou ela com cuidado. "Honestamente." Lena ficou quieta por um momento. Aquele tipo de quietude que nela era raro e por isso pesava mais. "Acho que minha mãe foi embora e não volta." Disse com aquela voz plana de quem já chorou aquilo e secou. "E acho que você não vai embora. Você é diferente." "Como você sabe?" "Porque você achou o baú e não abriu a carta." Lena virou o rosto para olhar para Mara por cima do ombro. "Eu sei que você achou. Eu sempre sei quando alguém mexeu nas minhas coisas. Mas você não leu. Você foi falar com o meu pai primeiro." Mara ficou sem resposta por um segundo. Engoliu o nó que tinha subido na garganta. "A carta ainda tá com ele?" "Tá." Ele leu. Lena virou de volta, de frente para o quintal. Ele chorou. "Dito viu pelo buraco da fechadura, mas eu mandei ele não contar." Uma pausa. "Você não vai contar que eu contei, né?" "Não vou." "Tá bom." A menina esfregou as mãos nas coxas com aquela satisfação de quem resolveu um assunto pendente. "Então tá combinado." Mara não soube exatamente o que estava combinado, mas sentiu que era algo importante. Naquela noite, Nivaldo apareceu no quintal onde ela estava. Não era hora de ninguém estar lá fora. A noite tinha fechado cedo,
com aquele escuro de interior sem lua que parece sólido. Mara estava sentada no banco de madeira, ao pé da figueira, que tinha virado o lugar onde ela ia quando precisava de silêncio que não fosse o silêncio de dentro da casa. Ele chegou com 2 copos de café e pousou um ao lado dela sem perguntar se queria. Sentou no outro lado do banco. Ficaram um tempo sem falar, olhando para o escuro, onde pontinhavam os vagalumes lá pelo pasto. Li a carta, disse ele por fim. Mara envolveu o copo com as 2 mãos. E ela pede perdão. Sua voz estava daquele jeito opaco de novo, mas diferente de antes. Não era mais a opacidade de quem esconde, era de quem já processou e está só organizando as palavras. Diz que amava os meninos, mas não conseguia ficar. Que a vida aqui sufocava ela. Que um dia eles iam entender. Você acredita nisso? Ele pensou por um momento. Que ela amava eles, sim. Que eles vão entender, não sei. Entender não é a mesma coisa que não doer. Não é. Eu fiquei com raiva dela por muito tempo. Ele girou o copo entre os dedos. Depois a raiva passou e ficou só o cansaço. Criar 2 filhos sozinho, tocar o sítio, sem saber se estava fazendo certo ou errado. Ele sacudiu levemente a cabeça. Tem dia que eu olhava para eles dormindo e pensava, e se eu estiver errando tudo? Mara olhou para ele de lado. Você não está errando. Ela disse isso com firmeza, não com delicadeza. Eles sabem que você não vai embora. Isso não é pouca coisa. É a coisa mais importante. Ele virou o rosto para ela. Na escuridão, os olhos dele eram difíceis de ler, mas havia algo ali que ela reconhecia. Era a mesma coisa que ela tinha sentido naquele primeiro dia no terreiro, quando ele tinha ficado parado olhando para o chão, como quem pesa uma decisão. Só que agora a decisão parecia já tomada. Mara. Ele disse o nome dela devagar, como se estivesse checando o peso dele. Nivaldo. Eu não sei fazer isso direito. Ele falou, olhando para frente de novo, para o escuro do quintal. Não é falar de sentimento, essas coisas. Nunca aprendi. Meu pai era calado, o pai do meu pai era calado. Acho que a gente é uma família de gente que engole o que sente e vai trabalhar. Eu sei. Mas eu estou tentando aprender. Ele virou para ela de vez. Porque você merece que eu tente. O coração de Mara bateu uma vez mais forte. Ela ficou quieta, esperando, porque sabia que ele ainda não tinha chegado no que precisava dizer, e interromper agora seria como apagar uma vela que custou muito acender. Quando você chegou aqui, ele continuou com aquela voz baixa de homem que fala de dentro, eu pensei, mais uma que vai embora em 3 meses. Não por maldade, por experiência. Mas você não foi. Ficou. E não ficou porque não tinha para onde ir. Ficou porque... Ele parou. Respirou fundo. Porque você se importou de verdade. Com eles. Com esse lugar. Uma pausa menor. Comigo. Me importei, disse ela simples. Eu sei. Lhe olhou para as próprias mãos por um segundo. Aquelas mãos calejadas de trabalho duro. E quando levantou os olhos, havia ali algo vulnerável que ela nunca tinha visto nele. Eu não sei o que você sente, mas eu sei o que eu sinto. E eu aprendi que fingir que não sente não adianta nada, só adia. O que você sente? Ele não desviou o olhar desta vez. Que essa casa virou um lar de novo por causa de você. Que eu acordo pensando no dia diferente desde que você chegou. Que quando o Ariovaldo apareceu no quintal, o que eu senti não foi proteção de patrão. Foi de homem que não aceita que ninguém chegue perto de machucar uma pessoa que importa. Mara sentiu os olhos arderem. Piscou devagar. Eu vim aqui sem escolha, disse ela, sem esperança de nada. Achei que ia só sobreviver. E fui ficando. Ela olhou para a figueira escura acima deles. Fui aprendendo os cheiros desse lugar, os barulhos, os humores do tempo. Fui aprendendo vocês 3. Ela virou para ele. E fui percebendo que sobreviver e viver são coisas muito diferentes e que eu estava vivendo. Nivaldo ficou quieto um momento. Depois, devagar,
Levantou a mão e afastou um fio de cabelo do rosto dela. Um gesto tão simples e tão cheio de cuidado que ela sentiu como se o ar tivesse esquentado alguns graus. "Posso te perguntar uma coisa?" disse ele. "Pode. Fica." Não era "eu te amo." Não era declaração de novela com palavras escolhidas. Era uma palavra só, dita por um homem que tinha aprendido a vida toda que as coisas que você pede podem ser tiradas de você. E que estava pedindo assim mesmo. Mara sentiu uma lágrima escorrer, rápida, que ela não tentou segurar. "Já tô ficando", ela disse. Ele sorriu. Um sorriso lento, como coisa que não é usada com frequência, mas quando aparece, ilumina tudo. E quando ele tomou a mão dela com aquela mão calejada, gentil, do jeito que só homem que aprendeu a gentileza por esforço consegue ser, ela pensou na menina do vestido de chita que tinha descido os degraus do alpendre sem olhar para trás. Essa menina não existia mais. E a mulher que tinha ficado no lugar dela estava finalmente em casa. Não souberam exatamente quando os gêmeos tinham saído pela porta dos fundos. Mas quando Mara e Nivaldo finalmente entraram na cozinha de mãos dadas, os dois estavam sentados à mesa, com expressões de quem esperou o resultado de algo muito importante. Dito olhou para as mãos entrelaçadas dos dois. Depois olhou para Lena. Lena deu de ombros como quem diz, "Eu já sabia." "Agora você é nossa de verdade?" perguntou Dito com aquela seriedade de 7 anos que não era infantil coisa nenhuma. Mara apertou a mão de Nivaldo. Olhou para o menino. "Sou de vocês faz tempo", disse ela. "Vocês é que não tinham me dado o recado ainda." Dito descruzou os braços, igual ao primeiro dia, aquele mesmo gesto que nele valia mais que discurso, e escorregou da cadeira. Atravessou a cozinha e abraçou Mara pela cintura sem avisar, o rosto enfiado na barriga dela, os braços apertando com aquela força silenciosa que era a língua dele. Lena foi logo atrás, agarrando pelo outro lado, e disse com a voz abafada no abraço: "A gente sabia desde o sapo." Mara riu. Um riso que começou no peito e saiu inteiro, sem conter, e olhou para Nivaldo por cima da cabeça das crianças. Ele estava de pé na entrada da cozinha, com aquele sorriso lento no rosto, e havia nos olhos dele algo que ela reconheceu porque sentia o mesmo: alívio. O alívio de quem carregou o peso por tempo demais e finalmente pousou. Casaram em junho, numa cerimônia pequena na igreja da cidade, com o padre que batizara os gêmeos e uns poucos vizinhos que eram de verdade. Mara usou um vestido branco simples que Nivaldo tinha pedido para a costureira da rua de baixo fazer. E quando entrou pela nave com os 2 gêmeos, um de cada lado, porque nenhum dos 2 aceitou a ideia de só observar, o padre sorriu daquele jeito de quem já viu muita história e reconhece quando uma termina bem. Na hora do sim, Dito disse baixinho, só para Mara: "A gente já tinha decidido antes dele." E Lena completou com a voz de quem encerra uma ata: "Desde o sapo." Meses depois, numa tarde de inverno que o cerrado faz com aquele frio seco de rachar lábio, Mara estava na varanda descascando mandioca quando Nivaldo chegou do pasto antes do horário. Ela ergueu os olhos, surpresa. Ele se sentou no banco ao lado dela, tirou o chapéu, ficou olhando para o quintal onde os gêmeos brigavam, de brincadeira, pela posse de um graveto que nenhum dos 2 precisava. "Você é feliz aqui?" perguntou ele. Mara parou a faca. Olhou para as crianças, para a figueira enorme que esticava os galhos sobre o quintal, para o céu alto e limpo do interior. Pensou na menina que tinha entrado num gol branco empoeirado, com uma trouxa de lona no ombro e nenhuma esperança. "Sou", disse ela. "Mais do que eu sabia que era possível ser." Nivaldo pegou a mão dela calado e ficou assim. E lá no quintal, Lena finalmente arrancou o graveto de Dito e saiu correndo gargalhando. E Dito foi atrás xingando em voz alta palavras que ele não devia saber, e a figueira balançou levemente no vento de junho, como se aprovasse tudo aquilo.
Era uma vida simples, era uma vida inteira. E Mara Luz, que tinha chegado sem escolha e ficado por amor, nunca mais precisou de outra. Mara chegou sem nome, sem voz, sem saber se ia conseguir atravessar a primeira semana. E foi exatamente nesse lugar, nessa vida que ela não escolheu, que ela encontrou o que nunca tinha tido: raiz. Às vezes a gente é levado pelo vento para um lugar que parece errado, e só com o tempo percebe que era o único lugar certo que existia. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que está no meio de um recomeço difícil e precisa lembrar que o destino nem sempre avisa quando está te levando para o lugar certo. E deixa o like para esse canal continuar trazendo histórias que a gente carrega no peito muito depois de terminar.